E além da economia, o ramo de TI e da tecnologia como um todo afeta várias outras esferas da sociedade, incluindo as decisões políticas. Pensando nisso, o TSE proibiu o uso de inteligência artificial para criar e propagar conteúdos falsos nas eleições. A gente sabe que esse é um ponto que gera muito debate, muita polêmica, e por isso a gente chama a repórter Fernanda Santos, que está ao lado de um especialista e conta para a gente todos esses detalhes. Não é, Fernanda? Boa tarde. É isso mesmo, Guerra, viu? E quem vai explicar sobre as novas regras e leis sobre o uso, da inteligência artificial nas eleições municipais é o advogado eleitoral Marcos Limão, e ele está aqui com a gente para explicar sobre essas novas regras. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Boletim Legislativo. Primeira coisa, né, o que pode e o que não pode em relação a essas novas regras, né, que foram estabelecidas? Olha, existe uma vedação absoluta a notícias falsas, né? E por essa razão, a Justiça Eleitoral tem se esforçado, porque esse problema na notícia falsa ele se agravou com o uso das tecnologias. E aí quando nós falamos de deepfake, significa, traduzindo, uma mentira profunda, uma mentira tão bem montada que qualquer pessoa não consegue perceber que é uma mentira. Então, como existe uma vedação absoluta à notícia falsa, naturalmente vai existir uma proibição a deepfake. Esse é um primeiro ponto. O segundo, a Justiça Eleitoral ela tem se esforçado muito grande para trazer mais transparência e proteger o eleitor de manipulação. Por essa razão também é proibido o uso de chat, de robochat, para você conversar com o eleitor através de um avatar ou de um programa de computador. Porque existe um receio com que o eleitor não perceba que aquela pessoa é um robô e sim acredite que seja o candidato. E por essa sensação de ignorância do eleitor, pode ser que ele seja manipulado. E por fim, o grande desafio dessa eleição tem sido a inteligência artificial, porque a inteligência artificial é que é utilizada para fazer a deepfake. A inteligência artificial por si só, ela não é má, né? Nós tivemos bons exemplos de uso de inteligência artificial na eleição da Coreia do Sul em 2022, e nós tivemos mau exemplo do uso da inteligência artificial na Argentina em 2023, em que um dos candidatos à presidência na Argentina foi colocado dentro de uma notícia falsa, de um vídeo completamente falso, em que esse candidato utilizava-se de drogas. Então, nós percebemos que não é tão má a inteligência artificial, ela pode ser usada para o bem. Só que aí a Justiça Eleitoral se comportou como um pai do cidadão brasileiro, tutelando, partindo do pressuposto que o cidadão brasileiro é ignorante para não perceber que ele se dialoga com o avatar. E aí fica uma reflexão, é o papel ou não da Justiça Eleitoral? Embora nós louvamos esse esforço que tenha sido feito, fica uma reflexão nesse sentido também. E, doutor Marcos, em relação ao não cumprimento, né, dessas regras, né, o que pode acontecer, né? Quais são as punições aí que podem acontecer nesses casos? Toda essa discussão está atinente à questão da propaganda eleitoral, né? E dentro do âmbito da propaganda, se um candidato ele não respeita, ele é apenado com a sanção de multa. Dependendo do volume da irregularidade, da quantidade, da gravidade, isso pode se transformar numa sanção mais grave. O abuso dos meios de comunicação, o abuso do poder econômico, aí depende de cada situação. Se configurar um abuso, ele não vai ser sancionado somente com multa, mas sim com cassação do registro ou do diploma, caso ele seja eleito. Eu acho interessante, Marcos, né, doutor Marcos, a gente relembrar um pouquinho das outras regras, né? Quais são essas regras que ainda permanecem, as pessoas precisam cumprir durante esse período eleitoral também? Por favor. As regras elas são voltadas aos candidatos. Então a propaganda na internet ela é permitida a partir do dia 16 de agosto e toda propaganda ela tem que indicar o CNPJ da candidatura, o nome da coligação e tudo que precisa ser feito ao eleitor precisa ser feito com a máxima transparência possível. A inteligência artificial ela é permitida, desde que seja expressamente informado na propaganda que aquilo foi construído mediante inteligência artificial e que essa propaganda sirva para promover o candidato, não denegrir o adversário. Essas basicamente são as regras
básicas de uma propaganda eleitoral. Ótimo, Marcos, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso Boletim Legislativo. Guerra, é isso, né? Essas são as informações. Eu acho que até lá a gente ainda vai discutir sobre ainda essas regras, né? Esclarecer bastante informações, né? É isso, volto com você aí para o estúdio. Muito obrigado, viu, Fernanda, pelas informações. E, pessoal, vale todo o nosso cuidado, viu? Não só durante as eleições, mas a todo momento de checar uma informação antes aí de repassar.